Diferença entre Evangelho do Reino e Evangelho da Graça. Muita gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. E existe um erro muito grande no meio evangélico, baseado no texto que está em Mateus capítulo 24, versículo 14, onde diz que este Evangelho do Reino será pregado a todas as gentes em testemunho, né? E então virá o fim. Baseado nesse texto, é ensinado de uma forma muito errada e muita gente acredita que todas as pessoas vivas no mundo precisam ouvir o Evangelho para que Jesus venha buscar a igreja. Isso causa um descanso nas pessoas, porque isso provavelmente levaria muito tempo, para não dizermos que é uma coisa quase impossível de o Evangelho chegar em todo lugar onde existem seres humanos. Evangelho do Reino é aquilo que João Batista pregava lá no Jordão, né? João Batista veio para preparar o caminho do Senhor, para preparar a chegada do Rei. Então ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esse era o Evangelho do Reino, pregado por João Batista, pregado por Jesus também, o Evangelho do Reino, e pregado pelos discípulos naquele momento ali. O Evangelho da Graça diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. O Evangelho da Graça começou a ser pregado depois da morte de Jesus ali na cruz, aonde começa a graça, onde termina a lei e começa a graça. Então, Jesus pode vir buscar a sua igreja a qualquer momento. Não é necessário que todas as pessoas ouçam o Evangelho, porque esse texto está falando: o Evangelho do Reino será pregada a todas as gentes, e então virá o fim. Primeiro ponto: o arrebatamento da igreja não é o fim, porque a igreja é retirada da terra e as pessoas, ou o mundo, enfim, segue normal. Ele vai continuar, apenas a igreja é retirada, então não é o fim. Então esse é um primeiro ponto importante a ser observado. O Evangelho do Reino foi pregado então por João Batista, por Jesus, e ele será pregado novamente. Por isso esse versículo está falando sobre a tribulação. O Evangelho do Reino será pregado também na tribulação. Por quê? Porque o Espírito Santo veio para habitar na igreja. E quando a igreja for retirada da terra, o Espírito Santo também sairá. E ele terá, durante a tribulação, ou aparições, ou atividade como era antes. Por exemplo, na vida de Sansão, que ele vinha, usava o Sansão e depois se retirava. Então o Evangelho do Reino será pregado na tribulação, porque estará novamente anunciando a vinda do Rei Jesus, mas não agora para ser humilhado, para ser cuspido, para ser espancado, para ser crucificado, mas agora o Rei vem com glória para julgar e para estabelecer o seu reino milenar, o milênio aqui na Terra. Então existe uma diferença muito grande entre Evangelho do Reino e Evangelho da Graça, que é o que nós pregamos hoje. Crê no Senhor Jesus e será salvo. O Evangelho do Reino é aquilo que João Batista pregava e é aquele Evangelho que será pregado durante a tribulação.